Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 10. A bênção do recomeço. Nosso serviço assistencial se intensificou com o recolhimento de Alberto no vaso físico e passamos a visitá-lo frequentemente, procurando sustentá-lo e esforçando-nos, como podíamos, para auxiliar a desventurada amiga que o recebera. Através do departamento de hemelioterapia, estabeleceu-se um canal de comunicação permanente entre o nosso plano e a casa de Caterine, facilitando-nos o trânsito quase diário. Nos primeiros dias, nossa tarefa objetivou a limpeza do aparelho reprodutor da nossa irmã, preparando-a da melhor maneira possível para o bom andamento do processo gestacional a que se submeteria em breve. Era lastimável observar-lhe a precária situação orgânica devido à prática abusiva do sexo mundano. Energias aviltantes lhe habitavam os delicados órgãos genésicos, inundando-os de emanações pestilentas. Demandamos vários dias em paciente trabalho de varredura dos maléficos eflúvios, concreções semicarnais tão densas que podíamos quase tocá-las. Identificávamos a cada camada de limpeza vários bacilos patogênicos, imantados de modo ameaçador aos seus tecidos, aguardando a melhor oportunidade para eclodirem na forma das diversas doenças venéreas descritas pela medicina terrena. Os estudiosos do mundo acreditam que estes sejam os agentes das enfermidades infecciosas. Considerava, porém, justo é observarmos que a presença deles se deva à atração de natureza vibratória em perfeita ressonância com as energias deterioradas, geradas e absorvidas pela nossa irmã, das quais se alimentam. Na verdade, não somente aí, mas em qualquer departamento da economia orgânica, todo processo infeccioso guarda raízes na esfera espiritual do homem. Em meio a vibriões, bacilos e vírus diversos, notávamos que havia um grande predomínio dos espiroquetas sifilíticos. Estão perfeitamente ambientados em seu mundo energético, mostrava a Adelaide assustadiça. A qualquer momento, nossa irmã iria irromper-se em quadro de mal de luz, que é a sífilis, doença venérea sexualmente transmitida, de graves proporções. Vemos como a providência divina atuou em seu favor, devido à anuência no auxílio a Alberto. Quem ajuda é ajudado, assim é da lei. Naturalmente que aqui se alojam em decorrência do ambiente vibracional que os atrai. Não podemos deixar de compreender que todo contágio somente se estabelece mediante um convite ao agente infeccioso, o adjuvante da enfermidade, Adelaide. Tratemos de evacuar a carga vibratória que o sustenta, como nos é possível, diminuindo-lhes o potencial patogênico. Não podíamos, no entanto, simplesmente evadir essas emanações deletérias da intimidade orgânica de nossa amiga, por estarem a ela imantadas por laços de natureza perispiritual, que somente poderiam ser definitivamente rompidos mediante a mudança de seu padrão vibratório. Era-nos possível somente deslocá-las dos tecidos mais internos,
carreando-as para o canal vaginal, onde se acumulavam em grande quantidade. As células mucosas da vagina, infatigáveis trabalhadoras, irão iniciar a produção de abundante secreção, carreando estas impurezas energéticas para o exterior, dizia a Adelaide, ainda intimidada. Nossa irmã irá padecer os incômodos de incoercível corrimento, perturbando-lhe o bem-estar por muitos dias. Será, no entanto, recurso defensivo importante para a manutenção de seu equilíbrio. A medicina terrena ainda não se deu conta disso e trata de inibir com insistência essas importunas leucorreias, dificultando muitas vezes o trabalho de drenagem dos miasmas pestilentos. Caterine, de fato, em breve, se submetia ao tratamento de duchas vaginais, devido ao fenômeno que prevíramos. Um dia os médicos compreenderão que tais enfermidades desempenham tarefas no organismo, deixando de vê-las como meras e injustificáveis casualidades do mundo celular, que devem ser detidas a todo custo. Segundo recomendação médica, diante da providencial enfermidade, a amiga detivera suas atividades sexuais, propiciando-nos benfazejo período de trabalhos assistenciais. Alberto se acomodava cada dia mais em seu organismo, e seu perispírito se reduzia a dimensões unicelulares. Adelaide, admirando-se do fato, considerou: vemos que Alberto se retrai a cada dia que passa. Não era isso o que queríamos a todo custo evitar? Não se assuste, minha amiga. O processo de miniaturização perispiritual apenas prosseguiu o seu ritmo e está finalmente chegando ao fim. Aqui ele encontrou seu ambiente natural e, em breve, o útero desempenhará sua função, atuando como refletor para as energias psicossomáticas condensadas ao máximo, fazendo-as explodirem em nova e vertiginosa reconstituição orgânica. Observe atentamente a nova forma de seu perispírito. Assemelha-se a um funil, uma verdadeira formação vorticosa, cujo vértice termina na dimensão unicelular. Este ponto tocará o óvulo fecundado, envolvendo-o e aspirando-o qual fole poderoso, estimulando-lhe a surpreendente construção orgânica, cujo crescimento febril supera o ritmo de todas as formas vivas existentes. Estamos diante do mesmo processo que condensa a futura árvore em uma semente para depois, encontrando ela o ambiente adequado ao seu desenvolvimento no seio da terra, explodir no inopinado crescimento. O meio uterino é para o espírito, qual o solo fecundo que recebe e nutre a semente com os recursos necessários à sua restituição. Eis a maravilha do renascimento que funciona sob o império das forças de condensação e expansão do perispírito. A contração máxima, como a vemos, era já esperada porque Alberto se defrontou com o meio adequado para isso e a executou convenientemente. Se, no entanto, ele não tivesse sido acomodado no seio uterino, aí sim, o processo lhe seria drástico, pois terminaria, como já vimos, na ovoidização. A expansão será deflagrada no instante em que Alberto identificar a presença do substrato masculino necessário ao seu desenvolvimento. No entanto, é conveniente que este momento seja um pouco adiado, a fim de prepararmos da melhor forma possível o ambiente orgânico de Caterine. Notávamos em breve que a aura de Alberto lançava laços fluídicos em direção a um dos ovários de Caterine, abraçando-o com sofreguidão. Embora tenha participado por incontáveis vezes de momentos como este, não me canso de extasiar-me diante da maravilha do processo reprodutivo. Comentava admirado com Adelaide. Alberto cuida instintivamente
de amadurecer o óvulo mais adequado às suas necessidades neoformativas. Sem o sabermos, trazemos na memória espiritual minuciosos conhecimentos de genética e podemos selecionar, de modo automático, a carga hereditária que mais nos convém ao renascimento. Aprendemos isso ao longo das infindáveis experiências reencarnatórias de que já participamos. Caso Caterine venha se valer de métodos contraceptivos, como iremos socorrer nosso amigo com seu envoltório perispiritual completamente contraído e inadequado para se sustentar no mundo espiritual? Interrogou preocupada Adelaide. As forças envolvidas no processo reprodutivo, colocadas em funcionamento de forma instintiva e inconsciente pelo reencarnante, são muito mais poderosas do que podemos imaginar. Funcionam de forma vitoriosa há incomensuráveis milênios e são capazes de façanhas inimagináveis, superando muitos obstáculos que se lhes anteponham. Podem apressar o amadurecimento do óvulo e interferir no ritmo hormonal feminino. São capazes ainda de suscitarem os desejos humanos, fazendo-os meros joguetes das energias sexuais, movimentadas segundo as intenções ocultas. Se pudéssemos ver o reino invisível das ondas, onde se operam estas maravilhas, ficaríamos admirados ao reconhecer seus dilatados tentáculos, dirigidos com precisão pelo espírito e sua vontade. A bem da verdade, no entanto, temos que admitir que há intricados processos, movidos por fortes rejeições maternas ou paternas, que inviabilizam completamente o processo reencarnatório, exigindo trabalhosas interferências do mundo espiritual para serem superadas. E forçoso é admitirmos ainda a existência de esterilizações definitivas que não podem ser contornadas pela vontade do espírito, por mais poderosa que seja. E seu futuro pai não poderá dificultar-lhe o ingresso na vida, negando-se a recebê-lo? Continuou a indagar a querida estudante. Sem dúvida, seu pai será Abelardo, o jovem militar que se encantou com os dotes físicos de nossa francesa. Embora não guarde nenhuma intenção de ter com ela um filho, ele não lhe impõe obstáculos à aproximação, pois não identifica em sua memória espiritual os laços que, seguramente, os unem na ardidura do destino. Embora se apresente com uma atuação aparentemente neutra, sua primeira e espontânea intenção será de negar o filho inesperado. Contudo, sua rejeição não traz força suficiente para interferir no processo, e por isso sua participação nos parece ser meramente biológica, levada a efeito pelas circunstâncias a que se expõe. Certamente que a lei de causa e efeito nos move na vida, sempre rumo ao bem e às oportunidades de refazimento dos erros do passado. Por isso lhe será, sem dúvida, uma ótima ocasião para o exercício e o aprendizado do amor, indispensável à própria felicidade. Abelardo continuava a manter intensos encontros amorosos com sua preferida, nutrindo-lhe verdadeira paixão. Caterine, apesar de ser-lhe um pouco mais velha e não estar, na verdade, afeita àquele amor fogoso e incomum, deixava-se levar pelos rogos do jovem apaixonado, atendendo-lhe à exigência de fidelidade. Pelo menos por uns tempos pensava, pois admitia a aventura como breve e passageira. E brincava com os sentimentos do moço, proporcionando ao coração roído por grandes decepções amorosas do passado, refazer-se nas fantasias de Eros, fingindo ser ainda uma jovem adolescente, debutando-se no amor. Ademais, sentia-se mais equilibrada, apesar da angústia que sempre lhe oprimia o peito, a abandonar sem explicação e começar a nutrir certa aversão aos contatos sexuais movidos por meros interesses pecuniários.
As entidades obsessoras que compartilhavam com ela as aventuras sexuais permaneciam em seu ambiente psíquico, porém meio contrafeitas com as modificações que denotavam no campo mental da parceira. Sem se darem conta do que lhe passava, imputavam a mudança à presença do jovem, que lhe encantava os sentimentos femininos. Alheias à nossa atuação e à presença de Alberto, ressentiam-se dos prazeres da promiscuidade em que se compraziam, notando-a comedida diante do comércio do sexo. Frequentemente as observávamos maquinando planos para afastarem um moço intrépido que lhes roubava a atenção da sócia de prazeres, obstaculizando-lhes o manejo dos interesses menos dignos. Se nossa amiga se deixasse orientar por algum sentimento religioso, qualquer que fosse, que lhe sofreasse um pouco os desregramentos morais, poderia se preparar contra tal assédio das sombras. Considerava a Adelaide. Precisamos esforçar-nos por mantê-la nos propósitos que vem alimentando, a fim de lhe proporcionar uma melhor saúde física na gravidez e um mínimo de paz para nosso desventurado Alberto. O entrechoque das energias sexuais viciadas da promiscuidade pode perturbar-lhe ainda mais a delicada situação perispiritual. O bem-estar que Catherine passou a desfrutar com a melhora de suas angústias ajudava-nos a manter-lhe os pensamentos num nível um pouco mais elevado. Durante o sono físico, sugeríamos-lhe as lembranças da meninice, quando seus genitores a levavam para o catecismo, procurando trazer-lhe à memória física os valores religiosos cultivados no passado. E lhe suscitávamos frequentemente a oração, cientes de sua vivência como freira em encarnação remota. Não obstante, não conseguimos induzi-la ao hábito da prece, embora a tivéssemos surpreendido certo dia lendo a Bíblia, e assistíamos sua mente alimentando interesses há muito não cultuados, como um forte e inexplicável desejo de ir à missa. A hipocrisia da sociedade de então não tolerava, no entanto, a presença de meretrizes em seus templos, por sentir que maculavam seus sagrados ambientes, embora o Senhor lhes tenha deixado o exemplo vivo de Madalena. Não convinha, assim, pensava Catherine, expor-se a este incômodo, pois conhecia a história de muitas companheiras que haviam sido duramente enxotadas das igrejas e severamente repreendidas pelo ultraje a Deus. Saneando um pouco o hálito psíquico de nossa amiga, desenvolvemos certa paz em seu devasso ambiente, embora em torno a chusma de pelintras encarnados e desencarnados seguisse seus condenáveis roteiros de tripúdios. Não tardou muito para que, enfim, nos deparássemos com um quadro diferente. Ao efetuarmos nossa costumeira visita a Catherine numa noite, notamos que Alberto se agitava febrilmente em seu nicho uterino, motivado pela presença dos elementos masculinos em dia de fertilidade de sua futura mãe. Estendia delicados laços fluídicos em direção ao óvulo maduro, já desprendido do ovário, conduzindo-o apressadamente pela tuba uterina, a fim de trazê-lo para o encontro com os espermatozoides. Chegamos a tempo de presenciar o momento miraculoso, Adelaide. Nossa amiga, conhecedora de seu período fértil, foi ludibriada pela poderosa ação das forças perispirituais de Alberto, que, abraçando um de seus ovários, amadureceu antecipadamente o óvulo de que necessita, alterando-lhe o habitual ciclo hormonal. O fantástico instante da fecundação não tardará, pois as contrações uterinas estão fortemente ativadas, elevando o sêmen até o seu objetivo.
Note como isso apresenta a ascensão do líquido seminal. Sem a contribuição destes espasmos uterinos, a viagem dos espermatozoides demandaria tempo muito maior do que lhes permitem seus reduzidos ciclos vitais. Ocorre-me, Adamastor, o sentimento de que estamos no conluio com Alberto, constrangendo Caterine a engravidar-se. Considerou Adelaide algo contrafeita e ensimesmada. Não estaremos participando de um engodo? Será que realmente ela aceitou engravidar-se ou foi constrangida pela presença da imagem do pai? Minha boa amiga, Caterine, aceitou receber Alberto, inebriada por indizível ambiente de luzes espirituais, vislumbrando alegrias nunca antes sentidas e coagida pela memória do genitor, é bem verdade. Isso, no entanto, não invalida sua livre disposição de servir a vida. Ainda não sabemos como reagirá na consciência da carne, que não guarda reminiscências tão nítidas das resoluções deliberadas no plano do espírito, mas os méritos de sua anuência já lhe foram computados pela lei de Deus. Se ela não tivesse aceitado receber Alberto de boa vontade, estaríamos lutando com enormes dificuldades para manter-lhe a presença no nicho uterino, que o rechaçaria, e nossas chances de sucesso seriam bem reduzidas. Ainda que de forma inconsciente, ela sabe o que está lhe passando neste momento. Conhecendo sua personalidade e a vida que entreteceu para si mesma, podemos aventar uma ideia bem aproximada de como irá se comportar quando realmente se vir grávida, mas não convém gerarmos expectativas que a poderão influenciar no campo sutil das sugestões mentais. Os dirigentes superiores da vida certamente já selaram o seu prognóstico, mas quanto a nós, guardemos nossos sentimentos a este respeito. E não olvidemos que todo esse processo, embora lhe pareça um engodo, está contribuindo para reformar-lhe o patético destino, antes que sua alma se precipite em queda nos abismos de aflições, de onde somente poderá esquivar-se com dores muitíssimo maiores. Sem esquecermos ainda que nossos protagonistas criaram, através de suas condutas, as condições favoráveis ao desencadeamento da situação que vivenciarão. A vida não se constrói somente de prazeres, sabemos disso, e cedo ou tarde, ela nos cobre a colheita das ações levianamente semeadas. Adelaide se deixou convencer da realidade, persuadida de que o espírito necessita de vicissitudes e sofrimentos, às vezes salutares, como única linguagem de que a lei dispõe para que a evolução se faça vitoriosa no campo das realizações mais nobres do espírito, afastando de sua delicada alma os sentimentos que a incomodavam. Voltamos nossa atenção para os maravilhosos fenômenos em jogo no precioso instante, e em breve podíamos presenciar o óvulo envolvido por agitada nuvem de espermatozoides. Note, Adelaide, que não é o primeiro que chega que guarda o direito de fecundar o óvulo, observava. A união dos gametas se estabelece mediante liames vibratórios, ainda não compreendidos pela ciência terrena. Veja como a aura de Alberto, neste momento, dilata-se e envolve o óvulo em um halo energético, atraindo com vigor o espermatozoide, mas condizente com suas necessidades. O processo se opera de forma completamente automática, com base nos ensaios reencarnatórios multimilenares do ser. Por isso, nem sempre é o gameta mais hábil e perfeito escolhido, porém aquele que se sintoniza com as exigências provacionais do reencarnante, podendo ser um portador de graves deformidades genéticas. Aprendemos assim que, na verdade, herdamos sempre de nós mesmos
e a hereditariedade do corpo é dominada completamente pela hereditariedade do espírito. Caterine, parcialmente desligada do corpo pelo sono físico, permanecia ao nosso lado, já ambientada em nossa presença, porém, sem se dar conta do campo divino em que se convertera o seu centro genésico naquele momento. Sua mente, ofuscada, não detivera a necessária clareza para se inteirar do fato, porém, conscientemente, sentia-se possuída por apoteótica alegria, oriunda da mais deificante satisfação do espírito, a de ser partícipe do sagrado ato de criar. Pálida luz acendeu-se em seu centro genésico, há muito obscurecido, denotando a presença divina em meio às suas vilipendiadas energias sexuais. Era quase manhã quando deixamos a sua casa. Endurecidos pelo milagre da fecundação, olvidávamos até mesmo o sombático ambiente de nossas atividades e louvamos a Deus e ao seu amor em meio a messalinas doidivanas, adormecidas nos braços de jagodes refestelados, constritos aos seus viscerais prazeres, urdidos na mais ordinária das paixões humanas. Elevando-nos sobre a mata próxima, divisamos surpreendente paisagem terrena. O sol despontava rente à linha do horizonte, inflamando o mar de cores esfuziantes e ateando fogo às nuvens incautas, mal refeitas do repouso noturno. O tagarelar de gaivotas distantes e a carícia da brisa matinal emolduravam a artística paisagem, comovendo-nos diante de tanta exuberância. Parecia-nos que a natureza, desejosa de nos recompensar pelos serviços, brindava-nos com admirável regalo. Um sentimento melancólico nos assaltava o espírito naquele momento, pensando na frivolidade do homem encarnado, que se deixa chafurdar na vileza dos engodos mundanos, ainda infantilizado diante das dádivas da criação, incapaz de se reconhecer herdeiro da divindade e partícipe do egrégio milagre da vida. Somente a prece podia expressar as emoções que nos brotavam em profusão. E com as almas genuflexas diante do Altíssimo, oramos, pedindo luzes para os inconsequentes, que certamente ainda somos, e para os irmãos que, não obstante, ainda teimam em caminhar sobre a nossa retaguarda. Finalmente retornamos à nossa colônia, completamente aliviados pelo bom êxito da tarefa. Satisfeitos, corremos até Fausto, dando-lhe em primeira mão a notícia de que Alberto se fixara em definitivo no organismo materno. Enfim, podíamos descansar um pouco, na paz do dever cumprido. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15,
versículos de 3 a 7.